Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia e bem-vindo! Esse é o seu programa de TV, feito especialmente sobre suinocultura e avicultura. Obrigado por ter vindo. Vamos às notícias do nosso setor? O Brasil exportou menos material genético avícola no primeiro fechamento desse ano, que foi o mês de janeiro. Vamos ver aqui uma comparação, então, janeiro desse ano com janeiro do ano passado, 73 toneladas e 87 toneladas, ou seja, 16% a menos. O saldo das vendas alcançou 4.313.000 dólares, 33,7% menos que em janeiro de 2019. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal, que deu uma explicação curiosa. A queda nas exportações das tecnologias se deu por conta da demanda interna, que aumentou. O Brasil está precisando de material genético para a produção de carne aqui, que está maior justamente para atender a Ásia. E hoje o nosso tema é carcaça suína. Vamos começar diferente. Você já viu no açougue, perto da sua casa, aquela figura de um boi lá na parede? Pois é, muito provavelmente em pouco tempo vai ver também a de um suíno, porque a qualidade dessa carne está cada vez maior, não é mesmo? Seria mais ou menos assim que você veria, para escolher o tipo de carne que vai levar para casa. Vamos falar sobre a qualidade desse produto do Brasil, que é muito reconhecido lá fora? O Robson, que é um especialista, vai conversar com a gente. Bom dia, Robson Pablo. Pereira, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Por favor, senta aqui. Primeiro, explica para o pessoal de casa, até para o pessoal urbano, né? O que é uma carcaça? A carcaça é um termo que a gente utiliza muito comumente no frigorífico e ela é depois de toda ela limpa, toda ela retirada, todos os miúdos, etc., essa a gente chama de carcaça suína, que depois ela vai para o próximo passo, que é um resfriamento. Uhum. É tudo aquilo que cobre ali então o animal, né? A carne e os ossos ou só a carne? Os ossos estão presentes também. Tá certo. Vamos ver uma reportagem sobre isso? Vamos. Eu fui numa granja para conhecer e mostrar para você aí também, porque muito se fala no setor de aves e suínos sobre a qualidade dessa carcaça, que é a formação da carne ao redor dos ossos. Mas como é que ela deve ser? Em que partes é interessante que tenha peso? Em que partes é interessante ter gordura? No caso dos suínos, chega a ser fácil identificar antes mesmo do abate. Veja só na reportagem. Quem nunca ouviu falar em engordar o peru, o frango ou o leitão para a ceia do Natal? Hoje em dia isso não existe mais. O que é engordar um animal? Não, ele tem que ganhar peso de qualidade. Isso surpreende até o produtor rural que quer se profissionalizar, fazer parte de uma integradora. Tem muitas exigências, né, José? Conta pra gente, você que está acostumado nesse setor, né? Há 20 anos, o que era um bom animal? Era um animal gordo, né? Hoje, grande. Não interessava o que tinha ali dentro, né? Desse corpo. Era um animal grandão, gordo. Hoje é carne, carne de qualidade. Tanta qualidade que 75% do que é produzido aqui e nas outras 322 granjas das regiões de Itapiranga e São Miguel do Oeste, no extremo oeste catarinense, vão para os mercados mais exigentes. Qualidade que poderia ser difícil de alcançar, afinal, só o José tem 1.300 animais para cuidar a cada lote. A gente tem um procedimento padrão, que são os manejos, as orientações técnicas. Então a gente leva isso ao integrado para que ele faça tudo de acordo, né? Sabendo que se tenha um resultado bom
no final de cada ciclo, de cada período, né? O animal fica em uma granja como essa, em média 185 dias, e cada um deles deve sair daqui com 125 quilos. Eles se mexem muito, né? Mas a gente vai tentar mostrar para vocês o que é uma boa carcaça. Jean, para você, no que bate o olho assim de primeira? O comprimento do animal, né? Uma estrutura, um alongamento de barriga bonito, né? Toda essa parte das costas do animal, esse lombo... Parece forte, né? Parece forte. Olha só, Cláudio, nosso cinegrafista, mostra aqui. A gente percebe um brilho aqui, uma certa divisão nas costas, né? Costas fortes. Eu também reparo, Jean, no quadril dele, bem redondo. Isso vai dar um bom pernil, tô certo? Com certeza, um excelente pernil. Até quando ele anda, se vê meio que o músculo ali se mexendo, né? Isso é bom. Excelente. Nós olhando para o animal de cima, assim, dá para imaginar até o produto, o lombinho deitado em cima da mesa. De tão visível que fica, né? Hein, José, você considera mais fácil ou mais complicado trabalhar assim, como um integrado, atendendo tanta exigência? Hoje, com o meu passar desse período, eu conhecendo um pouco mais, hoje eu já acho mais fácil, né? Eu tenho uma ração de qualidade, uma ração boa, uma água de qualidade também, um galpão adequado e está aqui o resultado do suíno bom, né? Uma carne de qualidade que vai para o mercado. Interessante, né? E tem muitas outras partes do suíno que estão sendo muito bem aproveitadas. A gente ali é que acaba vendo uma ou outra. O Robson vai ajudar a gente a identificar. Pode ser, Robson? Pode. Então eu vou mostrando aqui para você, né? Olha só quantas partes que a gente tem, né, no suíno que podem ser aproveitadas. Hoje a gente ouve muito falar, por exemplo, no filé mignon, né? Tem muita gente em churrasco aí dizendo, né? Olha, esse é filé mignon de suíno, como se fosse uma novidade. Mas ele já existe há muito tempo. Já, ele sempre existiu, na verdade, né? A gente é que está trabalhando melhor com os cortes e fazendo com pratos mais deliciosos com os cortes suínos. Pois é. A copa também muita gente fala, né? Copa. E não sabe de onde é que vem, né? É. Isso foi curioso para mim também. Olha só, fica no pescoço, mais ou menos. No pescoço, isso. A gente chama de sobrepaleta, mas a gente usa muito o termo copa lombo, né? Que é um produto bastante também difundido e saboroso por ela ter uma gordura intermuscular bacana. Onde é que tem outras partes aqui que são de super valor agregado, hein? Alcatra também como no boi? Não, nem tanto a alcatra como do boi. Ah, né? isso já é diferente, então. Já é diferente. Porém, assim, um produto que vem sido bastante difundido, principalmente com a qualidade de carcaça, é a própria panceta, que a gente fala que é a barriga. Aqui, né? Isso. Esse é um produto altamente saboroso também, porque é uma carne altamente macia e saborosa, né? Então, por ser a barriga, olha só a pergunta agora de alguém que só está imaginando, tá? Tem mais gordura? Tem um pouco mais de gordura. Como a gente trabalha muito com rendimento de carcaça para a gente ter um pouco mais de rendimento de carne, a barriga hoje ela é um corte muito interessante de se fazer hoje para o consumidor. Onde que é interessante ter uma gordurinha e onde não? O bom de uma gordura é ali na questão da copa lombo, né? Ela é intermeada ali, ela é um bom local para ter, né? E o que tem menos gordura mesmo é os outros demais cortes, né? O carré também, quando você vai fazer uma bisteca, né? A bisteca que é essa parte aí do lombo, né? Com o osso, então você também tem um pouco de gordura que também é interessante aí. E com o tempo, é verdade, isso a gente foi reparando lá, conversando com o produtor, o animal ele está cada vez mais forte e menos gordo? Perfeito. Ele tem uma sensação um pouco mais de esguio, mais musculoso, porque hoje ele tem um rendimento de carcaça, de carne magra, muito melhor do que antigamente, né? Antigamente era muito mais um porco tipo banha, então tirava-se muito mais gordura do que hoje a gente tira, né, normalmente nos processos dentro do frigorífico, né? Então a gente hoje consegue ver, olhando para o andar do animal, se ele é um produto que tem um
pernil muito bom, né? Que a gente olha muito o pernil, né? A parte traseira do animal, se é um meio redondo e tudo, significa que ele é um bom animal. Uhum. E na genética, qual é a tendência, hein? A tendência continuar nisso? A tendência é manter um melhor rendimento de carne magra, né, no suíno e uma redução da gordura normalmente. Tá certo. E o que até muita gente não sabe, né, é que apesar da gente ficar olhando aqui para o filé mignon, para o pernil, né, para a bisteca, tudo se aproveita, né, Robson? Tudo se aproveita. A gente tem, para todos os cortes, a gente tem não só mercados, mas também tem a questão das preferências dos consumidores e principalmente no Brasil, que ele é muito grande, tem vários cortes regionais que são importantes também para determinada parte do Brasil. A gente pensa, por exemplo, também, né? Muitas vezes o povo urbano pensa, né? Ah, o que é de melhor vai para fora, vai para a Europa. Não é bem assim, viu? O que a gente mais exporta eu ouvi dizer isso, me corrija se estiver errado. Rabo, cara, orelhas, muito para o mercado asiático, né? Isso, perfeitamente. Um dos nossos grandes clientes é o mercado asiático e compra essas partes mesmo. As demais partes ficam mais para o mercado interno e também para nossos produtos industrializados, né? Fazer mortadela, presunto, salsicha, salame. Então, o suíno ele é uma boa fonte de maior parte dos nossos produtos industrializados. Por isso que o manejo ele é muito importante, né? A forma que o bicho é tratado, se ele sofre estresse ou não, porque em toda a parte do corpo dele, ele tem que estar bem, porque tudo é vendido, né, Robson? Isso. Inclusive, quando o animal tem algum machucadinho em alguma parte do corpo, isso é reparado no frigorífico. Isso, é reparado no frigorífico e essa parte de pré-manejo é uma das partes mais importantes que a gente tem dentro da cadeia, né, desde a concepção do leitão até a chegada do produto lá no consumidor. Então, essa etapa aí do animal sair da nossa propriedade e chegar até o frigorífico, ele requer vários cuidados muito importantes para que a gente tenha uma qualidade de carcaça melhor no frigorífico e, consequentemente, produtos de maior qualidade. Pois é. O que é legal, né, o produtor no seu dia a dia? Vamos, né, até para algumas dicas mesmo, né? Para que ali na granja o animal não tenha machucado algum, marca nenhuma na pele. Perfeitamente. Os nossos integrados, eles são treinados no bem-estar animal e tem toda a parte de manejo dentro da propriedade dele, né? Então, ele cuida com a questão dos coxos, da questão da fornecimento de água, de como retirar esse animal das baias para colocar no caminhão, esse tempo de transporte. Então, tudo isso influencia diretamente na qualidade do animal. Então, assim, quanto menos o animal estiver estressado, melhor vai ser sua qualidade de carcaça dentro do frigorífico. E isso, inclusive, é perdido, né? Geralmente uma parte que tem algum hematoma. Perfeitamente. Se a gente tem uma etapa que a gente chama de dieta hídrica, que antes de entrar no frigorífico, que vai fazer com que você garanta que ele não viaje com o estômago cheio e que não tenha mortalidade, por exemplo, no transporte. E quando esse animal chega no frigorífico, ele também tem um tempo de baixar esse estresse da viagem, porque todo mundo animal sente uma viagem, né? Então ele descansa para baixar toda a parte dele de adrenalina, de pH, que a gente chama, para depois ele poder ser abatido e a gente ter uma melhor qualidade de carcaça. A gente fala mais sobre isso. Vamos fazer um intervalo aqui para todos nós e depois, então, tem mais sobre o que é uma boa carcaça suína. Até já aqui no Ligados Integrados. Estamos de volta para você ficar ligado agora na previsão do tempo para todo o país. Por isso que já está aqui comigo a Kelly Ávila. Bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Bom de novo estar aqui com vocês aqui nesse programa tão bacana aí, trazendo informações aí para os produtores. Muito legal. Venha sempre, por favor. Venho sim, é só chamar que eu venho. Vamos ver como é que está o Brasil? Pois é, eu separei um mapa para a gente falar um pouquinho aí da previsão para os próximos dias. A gente já está chegando no final aí de fevereiro, quase entrando em março. Como é que vai ficar a previsão? Vamos dar uma olhadinha? A gente começa com a região sul do país. A gente tem uma redução nos volumes de chuva, principalmente no Rio Grande do Sul. Vai chover um pouquinho mais aqui, mais no leste de Santa Catarina e também no Paraná. Mas no Rio Grande do Sul, a gente tem aí a previsão de tempo mais firme, que tem atrasado
a colheita da soja e o plantio também do milho aí neste período. Agora a gente vai para a região sudeste é que tem recebido aí mais chuva no último período e vai continuar assim, principalmente no estado de Minas Gerais, a região central, pegando até o leste ali, a gente tem volumes de até 50 milímetros, reduz um pouco aqui mais no sul de Minas, que era onde estava chovendo mais, mas a gente ainda tem previsão de tempestades aí na região sudeste nos próximos dias aí, principalmente no final da tarde. Vamos para a região centro-oeste? Centro-oeste também tendo bastante chuva, principalmente lá em Mato Grosso. Em alguns momentos atrapalhando aí a colheita da soja e preocupando também aí os produtores, Pablo, que vão começar aí o plantio do milho também por lá. Alguns já estão até plantando, estão colhendo a soja e já plantando imediatamente o milho. Então a gente tem aí um período de chuva tempo, né? E que pode aí trazer alguns problemas aí para os produtores neste período. Aí agora vamos dar uma olhadinha no restante do país. A gente ainda tem chuva mais significativa aqui na região norte do país, que pega principalmente a região amazônica, o sul e o sul do Pará. Essa corrente de umidade ali na região amazônica é que tem organizado mais chuva, principalmente no centro-oeste e no sudeste. Essa corrente vem, desce ali e passa por essas regiões. Ali na região nordeste, a gente tem uma redução nos volumes de chuva, no máximo 15 milímetros, a gente vai ter um tempo um pouco mais firme. Lembrando que a gente está quase entrando no outono aí, né? Em março a gente já começa a entrar no outono, aí a gente começa a ter uma redução dos volumes de chuva, Pablo. Tá certo. E como você tem falado sempre aqui dessa meio que uma zona de convergência aqui, né? Que vem umidade de lá e tal, por isso que eu pedi para a gente ver mais ou menos como é que fica aqui. Região produtora granjeira, aqui é mais Uberaba, Uberlândia. Isso. Podemos dar uma olhada? Separei aqui então, vamos dar uma olhadinha lá em Uberaba. Uberaba a gente teve bastante chuva e a gente ainda tem pancadas de chuva forte aí para o próximo período. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar? Olha aí, olha só, 24 dias, 406 milímetros de chuva. A gente tem episódios de chuva aqui, ó, nos próximos dias e a gente tem também, principalmente no início de março, ó, mais de 50 milímetros em um único dia. Chuva acima da média para essa época do ano ali em Minas Gerais. E muito por conta dessa justamente umidade que vem ali da região amazônica, passando pelo centro-oeste, chegando à região sudeste e também encontrando com algumas frentes frias que vêm da costa e vão provocar mais chuva. Aí, lá para meados de março, a gente começa a ter uma redução dos volumes de chuva. Mas, por enquanto, a gente tem chuva forte, olha aí, 406 milímetros, bem acima da média. Essa época, Pablo, geralmente em torno de 200, 220 milímetros é a média. Máximo 250, olha só, 406, bastante chuva. E 50 milímetros aqui mais ou menos num dia, 52... É bastante chuva, pode trazer inclusive alguns transtornos, esse tipo de chuva, que a gente já até conversou esses dias num outro programa. Quando chove muito forte em um único dia, a gente tem risco aí de tempestade, alagamento e principalmente de trazer aí alguns transtornos nas atividades do campo, que podem trazer aí prejuízos também para os produtores. Então é preciso ficar atento que a gente vai ter aí 2 episódios. A gente tem um episódio aqui em torno de 30 milímetros e um episódio em torno de 50 milímetros em um único dia. E geralmente essa chuva vem concentrada, em algumas horas ali chove tudo de uma vez só. Então a gente aí tem é perigoso. Acertado aqui no que a gente tem destacado. Sim, não é? A meteorologia está acertando. A gente fala sempre que é previsão, né, Pablo? Mas a previsão está aí se confirmando através dos mapas que a gente tem trazido aqui para vocês. Informação importante. Obrigado, Kelly. Obrigada, Pablo. A gente se vê. Até mais. E o Ligados e Integrados quer ser um programa de TV cada vez mais interessante para você. Para isso, a gente precisa do quê, então? A sua participação. Em breve, vamos ter um quadro aqui. Chama o veterinário. Vai funcionar assim. Manda para a gente por WhatsApp a sua dúvida. Pode ser por texto, por vídeo. Também pode mandar uma foto com um detalhe do problema que você está passando aí lá com o animal. E aí vou receber um veterinário aqui que vai ver sua mensagem e vai tirar a nossa dúvida. O WhatsApp do Canal Rural, você já sabe, né? É o 011 98524 0073. 011 98524 0073. E vamos continuar a nossa conversa de hoje. O tema é qualidade da carcaça suína. E o Robson Pereira, que é um especialista, está aqui com a gente. Robson, conta pra gente o que faz uma boa carcaça. É a alimentação. A alimentação é muito importante para o crescimento do animal e para o final do acabamento, vamos dizer, de uma carcaça suína, né? Então, são muito importantes que todo o integrado nosso
cuide desses animais com a ração, com a questão da água, com a iluminação, com a temperatura. Isso tudo vai fazer diferença no acabamento de uma carcaça de alta qualidade. Pois é, a gente já falou aqui um pouco até sobre a questão, né, do bem-estar dele, o quanto marcas na carne podem ser ruins para a gente vender, né, o nosso produto. A alimentação, né, então, faz bem. Aí você falou sobre a questão de iluminação, ambiência. Até então, diríamos, um próprio estresse no animal pode fazer, a gente já sabe, né, gente, com que ele coma menos e tudo mais. Quando acontece isso, a formação da carcaça, ela pode se perder na qualidade? Pode se perder na qualidade, e a gente pode ter diferenças tendo na mesma propriedade alguns animais que se melhor acabados do que outros, né? Um às vezes não comeu direito ou não tomou muita água, então isso pode acarretar numa diferença de carcaça que é muito notada lá no frigorífico. Isso só com a observação do dia a dia para ajudar mesmo. Isso, né? Por isso que o nosso integrado, ele sempre está full time quase, cuidando dos animais, olhando, né? Às vezes tem algum brigão, às vezes no lote, separa. Então isso é muito importante, esse acompanhamento, não só do produtor, mas também dos técnicos que vão visitar as propriedades. Existe uma porcentagem até do quanto, do peso do animal, porque ele sai dali geralmente com uns 125, 130 quilos, né? Isso geralmente se aproveita quase o quê? Uns 90? A gente fala assim de rendimento de carcaça, acima de 70% você aproveita isso para cortes, né? Os demais é para outros tipos de cortes que a gente direciona para outros mercados, né? E o que você aproveita, né, da carcaça suína. Então, quanto mais o bicho se desenvolve bem, né, com mais carne, menos gordura, também tem essa maior porcentagem de aproveitamento. Isso aí, você melhora a proporção dos cortes que a gente fala, que é aquele mapinha do suíno que a gente comentou ali no início da... Essa proporção é bem observada por vocês também? É observada, sim, porque a gente faz todo o planejamento em cima de um dado teórico, e isso a gente quer ver se isso acontece dentro do frigorífico, né? E até com isso, com essa observação, é que às vezes também vai se trabalhar naquele nosso papo anterior, lá na genética. Isso, perfeitamente, né? Então é um conjunto de fatores, né, que a gente chama de intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos do animal, né? Então a genética, a nutrição... Isso tudo é muito importante, né? E os extrínsecos são do resto da cadeia, após a concepção do leitão até o final da cadeia, lá quando a gente tem o frigorífico fazendo as partes, como aquele mapa anterior. É engraçado isso, né? Como até para o integrado, né? Ao mesmo tempo que ele tem uma receita ali para trabalhar, né? Porque ele recebe tudo, né? Para ter um produto de qualidade. Também, se ele tem ali o olho dele, a observação no dia a dia, faz diferença nessa receita. É um incremento, né? É um incremento. Sempre a gente diz aquele velho jargão, né? Com o olho do dono, o gado engorda, e também o suíno também mantém a mesma prática, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado. O animal, o suíno, ele é muito curioso, então a gente tem que ter esse cuidado muito forte nas nossas propriedades. Robson, obrigado por ter vindo ao nosso programa. De nada. Eu que agradeço a presença. Sempre que tiver novidades sobre carcaça, sobre genética, venha trazer para a gente. Ok, pode deixar. A gente vem aí. Será muito bem-vindo. Tá bom, muito obrigado. O Ligados Integrados de hoje, então, fica por aqui. Mas você já sabe, né? Amanhã, de novo, 11h30 da manhã, estamos aqui com informações sobre suinocultura e avicultura para você. Tudo de bom. Até mais. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.